Eu já gravei vários vídeos aqui no canal falando sobre jejum intermitente e eu sempre recebo mensagem das pessoas, de vocês, falando dos incríveis benefícios do jejum intermitente. Mensagens de pessoas falando que elas perderam tantos quilos, que elas emagreceram, que elas estão se sentindo bem, que estão fazendo jejum intermitente. E motivado por isso, assim como também por pedidos de vocês, eu estou gravando esse vídeo para falar justamente dos resultados do jejum intermitente. Porque nesses últimos anos, já que essa estratégia alimentar ganhou bastante reconhecimento na mídia e que bastante gente começou a fazer jejum intermitente de fato, nós começamos a ver mais os resultados disso. E também no mundo científico começou a se estudar muito o jejum intermitente como uma possível medida terapêutica para tratar diversas condições, até mesmo como a obesidade, por exemplo. Por isso eu quero falar de alguns estudos recentes, algumas coisas que estão acontecendo e o que a gente sabe agora de fato. E eu queria começar com uma revisão da literatura feita pela Universidade da Califórnia em 2017, que eles pegaram vários estudos sobre jejum intermitente e o que se comprova é que é uma excelente estratégia para perder gordura, emagrecer, melhorar o seu perfil lipídico, diminuir a resistência à insulina, diminuir a inflamação sistêmica. E o jejum intermitente também tem um promissor efeito em aumentar a longevidade e ser um fator de proteção contra o câncer. E as dietas de restrição calórica, dietas nas quais se come menos calorias, aquela dieta que tem que se esforçar para comer menos o tempo inteiro, elas têm alguns desses mesmos benefícios. A restrição calórica em si faz a gente emagrecer, melhorar o perfil lipídico, diminuir doenças cardiovasculares, e o jejum intermitente da mesma forma também tem esses benefícios. Mas é mais fácil para as pessoas fazer jejum intermitente do que fazer longos períodos de restrição calórica. Isso não é o que eu estou falando, é o que os estudos mostram nesses grupos de indivíduos. Só que uma coisa muito interessante é que um efeito que o jejum intermitente tem é todo esse efeito metabólico de diminuir a inflamação, de alterar os níveis de IGF-1, outros fatores que influenciam basicamente no crescimento tumoral, esse tipo de coisa. Parece que o jejum intermitente influencia em tudo isso mais do que a restrição calórica. E isso é o que os estudos estão mostrando, que o jejum intermitente tem possíveis benefícios metabólicos, os quais a gente ainda não compreende por inteiro. E todos os estudos, praticamente todos os estudos sobre jejum intermitente que eu vi, acabam dizendo que o jejum intermitente parece ser uma estratégia promissora, mas que ainda são necessários mais estudos para comprovar isso e entender isso. Mas de forma geral, as pessoas que praticam jejum intermitente, grupos de pessoas que fazem jejum intermitente, tendem a emagrecer comparado aos outros grupos de pessoas que são colocados nos estudos. E o jejum intermitente acaba sendo uma forma de você fazer uma restrição calórica sem necessariamente estar pensando em fazer restrição calórica. Porque pensa comigo, numa dieta convencional, as pessoas estão comendo o tempo inteiro. Elas comem do momento que elas acordam até o momento que elas dormem. Nesse longo período de tempo, uma pessoa consegue ingerir mais calorias do que ela conseguiria em um curto período de tempo. Então, numa dieta convencional, as pessoas passam 16 horas do dia comendo. No jejum intermitente, quando a gente faz protocolos de restrição de tempo de alimentação, a gente tem um período bem mais curto para comer. Um exemplo de jejum intermitente é aquele jejum no qual se come durante apenas 8 horas por dia. Então você faria a primeira refeição ao meio-dia e a última às 8 da noite. E comeria nesse meio tempo, entre meio-dia e 8 da noite, quantas vezes você quisesse. Fazendo jejum intermitente, as pessoas acabam comendo menos calorias, mas elas se sentem satisfeitas, porque elas não têm a percepção de que elas estão comendo menos. Então, o jejum intermitente acaba sendo mais fiel, é mais fácil fazer ele a longo prazo do que é fazer a restrição calórica, porque eventualmente as pessoas não conseguem mais fazer essas dietas de restrição calórica. Então, por isso que o jejum traz tantos benefícios assim, eu acho que por isso que ele trouxe, que as pessoas ficaram tão interessadas nele, porque é uma estratégia alimentar extremamente sustentável a longo prazo. Então, basicamente, o que se viu nesses últimos anos foi que sim, o jejum intermitente é eficiente, pessoas que fazem jejum intermitente
emagrecem e parece que é uma estratégia alimentar muito mais fácil do que as dietas convencionais que a gente tem. Porque quando se faz jejum intermitente, você consegue emagrecer ou se manter magro, mesmo se às vezes você der aquela chutadinha no balde e comer algumas coisas a mais que você gosta. Então por isso que é mais sustentável a longo prazo. Mas assim, se jejum intermitente funciona ou não para você, eu te encorajo a experimentar. Experimenta você fazer jejum intermitente, porque muitas pessoas estão tendo benefícios nos estudos. Eu vejo muita gente aqui no canal comentando e falando que emagreceu desde que começou a fazer jejum intermitente. Conheço vários amigos meus também que emagreceram. Eu adoro fazer jejum intermitente, para mim é uma ótima forma de se manter sempre no peso adequado e sem engordar. Então experimenta, né? Se você tem alguma condição médica que complique isso, fala com o teu médico, discute com ele, com a tua nutricionista, mas é sempre interessante tentar, porque a maior parte das pessoas gosta bastante. Existe um pequeno número de pessoas que não se adaptam direito ao jejum intermitente por questões pessoais, às vezes porque preferem comer várias vezes passado ao longo do dia, mas experimenta você fazer jejum intermitente e ver os benefícios que isso tem para ti. Fora esses benefícios todos de emagrecimento, metabólico, algo que eu gosto muito é que ele traz um senso maior de controle para mim, do meu ponto de vista pessoal. Eu tenho um controle maior sobre mim mesmo, sobre o que eu como quando eu faço o jejum intermitente, porque eu consigo ficar sem comer por períodos longos de tempo e eu acabo não caindo na tentação de comer algumas besteiras que eu comeria na rua e acabo comendo mais bons alimentos. E já que você fica um período tão longo assim, sem comer, quando você come, você quer botar bons alimentos para dentro do teu corpo. E você acaba então tendo uma dieta mais saudável sem estar pensando tanto assim nisso. E tem esses outros possíveis benefícios metabólicos aí. E claro, nos próximos anos a gente vai ver o que se tem de mais de resultados sobre isso. Mas até então, os resultados do jejum intermitente são excelentes e é uma ótima estratégia alimentar, como eu já falei, né? Então tá, galera, se vocês gostaram desse vídeo, né, deixa um curtir aqui. Se vocês querem falar mais sobre jejum intermitente, sobre tipos de jejum intermitente, algum outro assunto relacionado a isso, comenta aqui embaixo. E se você tem teve resultados com o jejum intermitente, conta aí pra gente quais que foram os teus resultados. É isso aí, se você não está inscrito no canal, né, te inscreve no canal, aquela coisa que eu sempre falo, ativa o sino das notificações para ver aí dos futuros vídeos que vem. E até a próxima!